Uma estrada de 2.300 anos, tão bem feita e conservada que ainda é possível passear de bicicleta nela hoje em dia. A famosa Via Ápia, e um aqueduto também com mais de 2.000 anos que ainda leva água que abastece até hoje a maior fonte da capital italiana, a belíssima Fontana di Trevi. Engenharia, arquitetura, hidráulica, os antigos romanos já dominavam tudo isso, fora outras contribuições para o mundo moderno, como o correio, a língua latina, o direito romano e até mesmo o nosso calendário. Olá, amigos da história! Para se ter uma ideia, no século IV depois de Cristo, Roma já se parecia bastante com qualquer cidade grande de hoje em dia, qualquer metrópole. Tinha mais de 1 milhão de habitantes, 19 aquedutos, um eficiente sistema de esgoto, ruas pavimentadas, mais de 45 mil prédios de apartamentos. Sim, apartamentos. E alguns desses prédios, chamados na época de ínsula, tinham até 8 andares, com estabelecimentos comerciais no térreo. Tinha também pousadas, restaurantes, uns até de comida rápida, fast food, como já foi mostrado num vídeo aqui no canal, além de 80 palácios e uma série de banhos termais, teatros, anfiteatros, templos e hipódromo, entre outras construções monumentais. A civilização romana começou com a fundação de um pequeno povoado na Península Itálica por volta do ano 753 a.C. Mas alguns estudiosos dizem até que isso foi pelo menos uns 500 anos antes. Afinal, como diziam os antigos, Roma não se fez num único dia. Influenciados ali pelas culturas etruscas, gregas e orientais, os romanos foram se apropriando de vários aspectos dos povos que eles conquistavam e, ao longo do tempo, construíram um impressionante sistema de comunicação, de transporte e de leis reproduzido em todos os cantos do Império Romano, que abrangia a maior parte da Europa, uma parte do Oriente Médio e do norte do continente africano. No auge, ia desde a Inglaterra até o atual Iraque, onde ficava a antiga Babilônia. Anteriormente, Roma já havia sido uma monarquia e em seguida se tornou uma república, mas foi no tempo dos imperadores que ela alcançou o máximo do esplendor. E todos os caminhos levam a Roma. Esse ditado famoso se justifica porque todas as estradas se comunicavam com a capital do Império Romano, numa rede que percorria 80 mil quilômetros, muito usadas para o rápido deslocamento do exército romano, transporte de suprimentos e envio de mensagens. A mais famosa delas é a Via Ápia, que tinha quase 660 quilômetros de extensão. Essas estradas eram chamadas de cursus públicos, patrulhadas por soldados com pontos de parada para pernoite. A cada milha percorrida, uma pedra servia de marcador. Elas foram construídas usando combinações de terra, cascalho e tijolos, feitos de lava vulcânica, dura, bem resistente, para suportar todos os tipos de clima. Outra característica das estradas romanas é que elas são notoriamente retas, com uma ligeira inclinação para permitir que a água da chuva escorra. Aliás, o concreto romano é um dos materiais de construção mais duráveis do mundo, enquanto boa parte do nosso concreto de agora amolece e racha depois aí de uns 50 anos. O dos romanos durou séculos e séculos e séculos. Eles misturavam cal e rocha ou cinza vulcânica para criar uma argamassa, desencadeando aí uma reação química quando era misturada com a água do mar. E também tem vídeo aqui no canal explicando isso com mais detalhes. Pois é, os esforços da engenharia romana lá atrás eram tão avançados que até hoje lutamos para desenvolver soluções melhores. E como era o correio? Além dos barcos, o serviço postal usava também as estradas, os cursos públicos oferecido aos ricos romanos antigos, para enviar mensagens, suprimentos, funcionários e impostos de uma área para outra. Os mensageiros romanos se deslocavam em média 80 quilômetros por dia. Muita gente usava os próprios servos, escravos ou então comerciantes para passar essas mensagens, porque o serviço oficial do correio mesmo era reservado ao imperador e para as questões governamentais.
oficiais. A correspondência era enviada por todo o império, geralmente transportada do início ao fim pela mesma pessoa. Podia ser um amigo, um soldado ou até mesmo um estranho. Na Bíblia, por exemplo, em Romanos capítulo 16, somos informados de que o próprio apóstolo Paulo, quando estava em Corinto, na Grécia, pediu a uma amiga bastante recomendada por ele como uma irmã de fé para levar uma carta dele aos membros da igreja em Roma. Os antigos romanos também tinham uma versão do que hoje são os nossos jornais de notícias. Eram feitos de pedras, papiros ou placas de metal e afixados em espaços públicos, como nos muros das principais localidades. O Acta Diurna era o título do que é considerado o primeiro jornal do mundo e trazia notícias diárias sobre as vitórias militares, dos gladiadores, informações políticas e até fornecia uma lista de nascimentos e de mortes para manter os civis romanos informados e atualizados. Foi criado por iniciativa do general e ditador romano Júlio César em 69 a.C. para divulgar os principais acontecimentos da então República. Aliás, foi Júlio César que desenvolveu o sistema de calendário chamado Juliano, que foi usado durante 1500 anos até ser reformado pelo Papa Gregório XIII no século XVI. Um dos primeiros vídeos aqui do canal já contou essa história. Antes do calendário juliano, Roma usava o quê? Um calendário lunar de 355 dias, com um mês adicionado uma vez a cada 2 anos para compensar qualquer tempo perdido. Mas esse mês a mais estava ficando fora de sincronia com as estações e os festivais romanos. Foi daí que em 46 a.C., Júlio César propôs usar um ciclo de 12 meses por ano, sendo que 3 anos com 365 dias e um dia bissexto adicional a cada 4 anos. Ele também trouxe o ano novo para 1º de janeiro, em vez de março, como era antes. E para quê? Para homenagear o deus Janus, de 2 faces, representando aí as mudanças, as transições, os fins e os começos. Os romanos também podem levar o crédito por uma forma inicial de livro encadernado. Antes disso, as pessoas esculpiam em pedra, argila ou escreviam em pergaminhos. Mas Júlio César foi a primeira pessoa a encarregar alguém de encadernar as folhas de papiro. Amarradas umas às outras, as páginas encadernadas formavam um códice, o antigo antecessor do livro, que foi ficando cada vez mais popular e então os cristãos usaram essa ideia para produzir as primeiras cópias da Bíblia. Os romanos também eram muito conscientes da higiene. As termas eram os extensos locais de banho que se espalhavam por vários assentamentos do império. Fora isso, também desenvolveram sistemas avançados de saneamento com esgotos e a instalação de canos de chumbo para abastecimento de água, com a eliminação dos dejetos, concentrados em Roma na chamada Cloaca Máxima, despejada no rio Tibre. A história dos banheiros começou aí e nós já contamos ela aqui, é só conferir no link aí em cima. As mansões e banhos romanos também tinham um sistema de piso aquecido, que era aceso por baixo numa fornalha para manter o calor. O piso era erguido com pequenos pilares para permitir que o ar quente fluísse por baixo dele e que também subia pelas paredes em chaminés e telhas de cerâmica. Esse sistema de calefação, chamado de hipocausto, era acessível apenas para romanos ricos. E essa aqui pode te surpreender. A medicina também era levada a sério na Roma antiga. Debaixo das cinzas do vulcão do Monte Vesúvio foi encontrada a Casa do Cirurgião de Pompeia e nela vários instrumentos cirúrgicos, entre eles esse fórceps. Além de catéteres, trator de flechas, ferramentas para cuidar de ossos fraturados, para remover os dentes e fazer cauterização. Como vimos, se voltássemos 2000 anos no tempo, lá para Roma Antiga, talvez a gente nem estranhasse tanto, viu? Obrigada por assistir, deixe um like se gostou, se inscreva e confira também outros vídeos do canal. E até a próxima com uma história a mais.